Certinho, então, gente. Antes de começar o conteúdo, tá? Resistência dos materiais 2. A gente vai fazer uma memorização ali, falar um pouquinho do que a gente já viu, tá? Faz um tempo que vocês viram isso, então parte de cálculo mesmo, a gente sempre vai falar, revisar do que a gente já viu, tá? Mas só dos conceitos básicos. Por quê? Resistência dos materiais 2 vai ser continuidade da disciplina que vocês já tiveram, tá? Então, vamos usar tudo que vocês já viram. Inclusive, se vocês ainda têm o caderno de resistência dos materiais 1, quiserem usar o mesmo, já auxilia, tá? Antes de começar a disciplina, vou mandar para vocês aqui, gente, duas bibliografias bem interessantes, tá? Sobre a disciplina. No final da aula, vou mandar a mensagem aqui, mandei na reunião aqui, eu mando pelo WhatsApp para vocês também, tá? O que a gente vai usar, gente? A apostila, vou mandar para vocês no final da aula, tá? Essa apostila é bem completa, tá? A didática dela é bem bacana, assim, é simples e não é muito antiquada, tá? Então, ela é suficiente. Tem outras bibliografias, porque tem gente que trabalha com isso, tá? Quer entrar um pouquinho melhor no assunto, então tem outros caminhos, tá? Mandei para vocês duas bibliografias, tá? Elas são nível técnico, tá? E são bem bacanas. Vou mostrar agora uma para outra para vocês, tá? Um livro que inclusive eu tenho. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele é um pouco longo, assim, né? Então, seria interessante me passarem um pendrive, eu passo para vocês, tá? Esse já é ele é um pouquinho mais complexo, tá? Ele é nível graduação já, ele fala de diferencial, integral, mas dá para pular essas partes e ele entra um pouquinho mais no assunto. Ele é bem completo e é bem bacana. Quem trabalhar na área vai sentir a necessidade de ter mais material, ou quem se interessa pelo assunto, tá? E aí dá uma olhadinha lá. Vou mostrar para vocês o livro aqui. Estão vendo aqui? Conseguiram ver a minha tela? Agora sim. Tá. Ele demora um pouquinho, tá, gente? Mas é tranquilo isso, tá? Esse aqui é o Hibler. O mais comum de se encontrar é essa 7ª edição aqui, tá? Tem mais novos? Sim. Tem a 9ª edição, que é mais nova. Só que essa 7ª edição que se destacou porque a linguagem dela é bem interessante, tá? Quem quiser, me avisa, eu passo. Como vocês viram aqui, ela tem 650 páginas, então é um PDF meio pesadinho para mandar lá pelo WhatsApp. Mas qualquer coisa eu passo para vocês. Aqui. Tá? Bibliografia. O que vocês já viram, gente? Vocês começaram lá em resistência do material, vendo basicamente, tá? Viram uma introdução ali de materiais e tal. Mas o que é importante? Os tipos de esforços, tá? Isso vocês já estudaram e tem que ficar nítido, né? A qual esforço aquele elemento metálico está submetido, tá? Vocês ouviram falar, então, de tração, né? Fizeram cálculos de tração. O que é tração? Tração, gente, quando eu tenho forças, tá? De repulsão. Então, forças do lado oposto, eu vou gerar uma tração, tá? No meu mecanismo, no meu objeto. Vocês falaram também sobre compressão, tá? Quando eu tenho forças de atração no meu componente, tá? Espera aí que parou um pouquinho aqui. Viram também sobre cisalhamento, né, gente? O que é o cisalhamento? Deslocamento paralelo de duas seções do elemento, né? Ou seja, quando eu tenho a rotação de um sentido em um lado do meu elemento, quando eu tenho a rotação em outro sentido do meu outro lado do meu elemento, tá? Isso gera um esforço diferente no mecanismo, né? O elemento ali, eu tenho esse movimento aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre torção, né? Torção, movimento de rotação de um lado, né? Um único sentido de rotação, e esse outro lado ele pode estar fixo ou só apoiado, né?
O que a gente vai falar nessa disciplina? A gente vai ter uma pequena introdução ali de superfícies, tá? Que a gente precisa entender o que é momento de inércia, a gente precisa entender o que é o centro de gravidade, tá? E principalmente aprender a calcular esse centro de gravidade, tá? No início ele parece um pouco chatinho, tá? Porque eu posso ter várias opções de geometria. Quando eu estou falando de um cubo, o centro de gravidade acaba se tornando algo simples, é bem no meio. Quando eu tenho uma mistura de geometrias, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Só que isso é repetitivo, né, gente? Eu vou ter sempre as mesmas figuras. Não tem como inventar figuras muito diferentes, né? Então, também é um pouquinho de prática, vai ficando mais tranquilo, tá? Vocês falaram lá de tensão e deformação, gente. O que vocês lembram de tensão? Vamos lá, gente. Parem de travar o áudio aí, a gente vai interagir. Ninguém lembra nada. Não lembra nada? Então, gente, tensão, tá? É a resistência interna de um corpo, tá? Quando ele é submetido a uma força externa, tá, gente? Imagina, então, esse meu palitinho aqui vai ser útil em várias aulas, tá? Que é nele que eu vou fazer os meus esforços aqui. Então, sempre que tem, tá? Imaginem, gente, que eu tenho um palitinho aqui e botei um peso nesse palitinho. Natália. O Eric aí tá com áudio O aberto. Eric. Desliga ele aí, desliga o som dele, por favor. Tá me escutando? Legal? Pessoal? Tá. Agora sim. Agora parou. Tá. Então, gente, submeto esse meu elemento aqui a um esforço de tração, tá? Eu botei um peso na extremidade do meu elemento aqui. Esse corpo aqui não vai sofrer tração, tá? Eu não estou estendendo esse meu corpo. Quando eu penduro um peso aqui no meu elemento, tá? Eu estou gerando uma tensão no corpo desse elemento. Ele pode romper ou não, certo? Sim. Mas ele está tensionado, tá? Do mesmo jeito que eu posso botar um peso sobre um elemento. Isso também vai gerar uma tensão nesse meu elemento ou nesse meu corpo aqui, tá? Então, tensão é a resistência interna do corpo quando submetido, tá? A uma força externa. O que eu tenho também? Deformação, gente. O que é a deformação? Pode ser elástica ou plástica. Isso, pode ser elástica ou plástica. Quando eu tenho uma, quando eu tenho outra? Quando ela volta ao normal é elástica e quando ela fica é a plástica. Isso, gente. O que o colega quis dizer com isso aí, tá? É quando um corpo, ele sofre, tá? Uma alteração na sua forma devido a uma força, tá? Esse meu palitinho de madeira, eu não vou conseguir fazer um esforço, né? Mas se ele fosse material um pouco mais plástico, eu conseguiria esticar ele um pouquinho, tá? Quando eu faço uma força, submeto um corpo, um elemento a um certo esforço ou uma força, tá? Ele pode sofrer uma deformação. Enquanto aquela força está atingindo ali, tá? Quando eu retiro essa força, que é o diferencial, tá? Se eu paro de submeter o meu elemento a determinada força e ele volta ao seu formato, ao seu tamanho original, tá? Eu tenho uma deformação elástica. Ela é momentânea. Ela só vai existir enquanto existir a força, tá? Quando, mesmo depois de tirar o esforço do meu elemento ou do meu componente, tá? Ele ainda estiver deformado, ele não vai voltar mais ao que era, então ele sofreu uma deformação plástica, uma deformação permanente, tá? O que limita um componente a ter uma deformação plástica ou uma deformação elástica, gente? Ao limite de escoamento. Todo e qualquer material, né, sólido, ele tem um limite de escoamento, é o quanto ele consegue escoar, tá? O quanto ele consegue deformar elasticamente. A partir do momento que eu passar o meu limite de escoamento, eu não tenho mais uma deformação elástica, e sim uma deformação plástica permanente, tá? Eu tenho ainda, gente, a deformação específica, tá? Ou, dependendo da bibliografia, unitária. O
que é essa deformação, gente? É a diferença, tá? Longitudinal da minha deformação antes e depois do esforço. Ou seja, gente, tem o meu palitinho aqui. Eu submeti ele a um esforço de tração, tá? Eu puxei de um lado, puxei do outro. Meu palito, ele tinha 20 centímetros de comprimento. Eu estiquei ele e ele passou a ter 22. Essa diferença, tá, do comprimento quando submetido ao esforço e o comprimento original é a minha deformação específica, tá? Então, nesse exemplo, a minha deformação específica seria de 2 centímetros, tá? Normalmente, gente, materiais sólidos não sofrem uma deformação específica tão grande, tá? Eu sempre vou dar exemplos um pouco exagerados para a gente poder calcular. Mas materiais sólidos sofrem deformações pequenas. Materiais plásticos, tá? Vocês tem uma disciplina específica de materiais, né? Que estuda o comportamento de cada um. Materiais plásticos, né? Tem uma deformações maior. Borrachas tem grandes deformações. Metais tem deformações muito pequenas, tá? O que mais? Lembrando, então, vamos falar um pouquinho do que a gente vai ver, gente. Depois que vocês viram tração, compressão, cisalhamento e torção, a gente vai falar sobre flexão, tá? Essa disciplina é o complemento da resistência dos materiais 1, tá? Ela é um pouquinho mais curta e é para ver o que a gente fala. A gente vai falar sobre flexão e a gente vai falar muito sobre vigas, tá, gente? Como se comportam as vigas, que tipos de esforços ela tem, tá? Podem ser vigas somente apoiadas, tá? Podem ser vigas presas em um lado, podem ser vigas presas e apoiadas simultaneamente, tá? A gente vai ver como cada uma se comporta, tá? Para ter um embasamento teórico para poder calcular estruturas metálicas, tá? Por isso que a gente vê vigas e a importância delas. A partir daqui, gente, eu vou começar a mostrar e conversar com vocês em cima da apostila ali, tá bom? Aí vou tirar a minha imagem aqui. E essa apostila agora no final da aula eu mando para vocês. Deixa eu botar ela aqui. Aqui. Todo mundo está conseguindo ver a apostila? Positivo, Natália. Então, pelo menos eu estou enxergando bem. Tá. Tem um delay aqui quando eu boto, quando aparece, mas acho que quando aparece para o primeiro já é para todo mundo. Tá? Então, o que a gente vai falar um pouquinho primeiro, gente? Características geométricas de figuras planas, tá? Vamos ver as figuras mais básicas, algumas nomenclaturas que vai ser comum nessa disciplina e a gente tem que começar a se habituar, tá? O dimensionamento, então, e a verificação da capacidade de resistência de barras, como outros quaisquer elementos estruturais, tá? Dependem de grandezas chamadas tensões, as quais se distribuem ao longo da seção transversal de um corpo, né? Daí vem a necessidade de se conhecer claramente as características ou propriedades das figuras geométricas que formam essas seções transversais, tá? Aqui, gente, a gente tem o que a gente chama de barra reta de seção transversal constante ou barra prismática, tá? Que é uma das geometrias mais simples que a gente tem. Olhando ela desse plano aqui, tá? Onde a altura é H e seção longitudinal ou comprimento, né, é L, eu tenho o que eu chamo de seção longitudinal, tá? Olhando do outro plano, olhando por aqui, gente. Uma dúvida, por favor. Quando vocês veem a minha tela, que vocês veem o meu mouse, eu só venho o PDF? O mouse também. Tá ótimo. Tá. Essa seção aqui, vista desse plano aqui, quando eu tenho a altura H e a base B, eu tenho o que chamo de seção transversal, tá, gente? A gente vai falar muito de seção transversal, por quê?
A gente estuda um corpo, né? A força total que ele vai ser submetido, quanto ele vai aguentar, no valor total, tá? Só que a gente usa sempre a área da seção transversal para calcular. Por quê? Porque é na seção transversal que eu vou ter os esforços. Então, eu analiso um pedacinho, tá? Uma barra prismática, por exemplo, o esforço vai ser igual ao longo de toda a barra. Então, eu estudo um pedacinho, tá? E entendo que naquele pedacinho, o resto da barra vai se comportar igual. Então, é mais fácil e mais adequado eu estudar aqui sempre a seção transversal, tá? Isso serve para a seção transversal de qualquer figura, tá, gente? É como se eu pegasse a minha figura e cortasse ela ao meio. É nesse meio que eu vou analisar os esforços. Então, área, gente. Área de uma figura plana é a superfície pelo contorno. Para contornos complexos, a área pode ser obtida aproximando-se a forma real pela justaposição de formas geométricas de áreas conhecidas. O que é isso, gente? Em alguns cálculos, eu já tenho equações prontas, tá? Para geometrias planas definidas. Por exemplo, eu tenho equações prontas para saber o centro de gravidade de um quadrado, o centro de gravidade de um triângulo, o centro de gravidade de uma esfera. Eu já tenho equações prontas. Posso calcular por conta? Posso, mas dá trabalho. Eu vou ter que fazer todo um desenvolvimento matemático. Não tem necessidade, gente. Já tem tabelas para isso. Eu tenho que aprender a usar, tá? Só que às vezes eu tenho geometrias não definidas. Tá? O que me impede de vocês de fazer um elemento metálico que não tem uma geometria definida? Ele pode ser uma barra que não é quadrada, não é circular. Eu não posso fazer a geometria que eu quiser, uma barra desde que eu tenha um molde? Posso, né? Então, em vez de tentar fazer essa base de cálculo, eu aproximo essa figura, tá? Das figuras geométricas que eu já tenho o equacionamento pronto, tá? Então, gente, essa tabelinha aqui, ela tá no arquivo que eu vou mandar para vocês, nessa apostila, tá? Apostilas vocês podem ter ela só em PDF, não tem a necessidade de imprimir, eu acho que é tranquilo vocês verem pelo computador, pelo celular, mas essa tabelinha aqui, tá? E a outra tabela que eu vou mostrar de centro de gravidades, eu vou separar elas desse PDF aqui, vou mandar e vou pedir para que vocês imprimam, por favor, tá? Porque a gente vai fazer vários cálculos e usar essas fórmulas prontas. Então, se cada vez que eu for fazer no caderno um cálculo, eu tiver que ficar procurando no celular a tabela, vai dar muito trabalho. Então, são 2 paginazinhas que eu mando e aí depois vocês imprimem, tá bem? Aí aqui eu tenho o equacionamento de área de algumas figuras geométricas planas básicas já. Eu tenho retângulo, eu tenho quadrado, círculo, tenho triângulo, tenho de tudo aqui, gente. A gente vai usar as mais básicas, tá? Vamos falar um pouquinho de momento estático, então, gente, tá? Momento estático, ele é utilizado para determinar as tensões transversais, tá? Que ocorrem em uma peça quando submetido à flexão. Então, como o meu intuito, né, é analisar o esforço de flexão, eu preciso entender como funciona o momento estático, tá? Como é que a gente analisa o momento estático, gente? Eu tenho aqui uma figura, aonde a laranja aqui é uma figura geométrica não definida, tá? Não é nenhuma daquelas ali que a gente viu, não é um círculo, não é um triângulo, não precisa ser definida, tá? Momento estático eu vou ter sempre em coordenadas, né? Eu vou ter o momento estático em relação à coordenada y e vou ter um momento estático em relação à coordenada x, tá? Eu vou analisar um ponto, tá? Dentro dessa minha área. Se eu analisei este ponto aqui, tá? Eu estou vendo o momento estático nesse ponto. O momento estático é pontual. O momento estático vai ser representado, então, o momento estático na coordenada x vai ser representado pela distância do ponto em que eu estou analisando, tá? Até a minha coordenada x, tá?
Então, acompanhem aqui, gente, porque o pessoal mistura muito. Eu estou analisando o momento estático em X, tá? Estou aqui, ó. O meu momento estático em X é a distância do ponto em que eu estou analisando até a minha coordenada X. Então, eu ando qual distância? Esta aqui, né? Esta distância aqui, eu leio em que coordenada? Na coordenada Y. Y, tá? Então, momento estático da coordenada X vai ser a distância da onde eu estou analisando até a minha coordenada X. E esta coordenada eu vou ler em Y. Então, eu tenho aqui o momento estático em X é igual a coordenada em Y vezes A. A é o quê? É a área da minha figura. Claro que a área dessa figura aqui, que não é uma geometria simples, não seria fácil de calcular, mas é só um exemplo. Vezes toda essa área, tá? O mesmo, gente, vale para o momento estático em Y. Acompanhe o mouse aqui. Eu estou analisando o mesmo ponto, né? Todo ponto que eu analiso, eu não vou ter uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Então, eu tenho um momento estático em X e em Y. Para estudar, então, o momento estático em Y, vai ser a distância do ponto que eu estou analisando até a minha coordenada Y. Essa distância aqui, eu leio aonde? Aqui, né? Ó, eu quero a distância deste ponto que eu estou analisando até a minha coordenada Y, porque é o momento estático em Y. Então, vai se dar por uma distância X, certo? Vezes a minha área, tá? Então, isso aqui causa um pouquinho de confusão, mas é só pensar nas coordenadas. Então, anotem essa equação aqui, por favor, ó, que a gente vai usar. Momento estático se dá sempre por ms de x, que é para dizer que é o momento estático de x, ele é igual a y vezes a. Essa equação primeira aqui. O que é o y? O que é o y aqui, pessoal? É a distância do ponto que eu estou analisando até a coordenada x. Aqui, ó, daqui até aqui. É essa distância aqui, tá? Vezes a. A é a área da minha figura aqui. Momento estático em y. Agora anotem essa aqui. MSY é igual a x vezes a. O que é x? É a distância do ponto que eu estou estudando até a coordenada que eu estou estudando. Então, é a distância do ponto aqui até a minha coordenada y. Essa distância se dá por x vezes a. O a, novamente, é a área da figura. Este a aqui é igual a este a aqui. Todo mundo anotou? Então, tá. Isso aqui eu uso quando eu estou analisando o quê? Né? Momento estático pontual. Quando eu quero o momento estático de uma superfície plana, quando eu quero um momento estático total, eu tenho que somar o momento estático de todos os pontos, certo? Eu estou analisando este ponto aqui. Se eu quisesse todo momento estático e analisar ponto por ponto, tá? Qual é a unidade que vai dar de momento estático, gente? Tá? Tanto ms, x, tem a mesma unidade que MSY, tá? Só que analisem comigo aqui, ó. Se essa distância aqui se dá em centímetros e essa minha área se dá
em centímetros quadrados. Área eu não tenho sempre a distância ao quadrado. Se eu vou multiplicar essa distância em centímetros por uma área em centímetros ao cubo, que unidade vai dar MSX? Ao quadrado aqui. Y vai ser em centímetros e a área vai ser em centímetros quadrados. Centímetros quadrados vezes centímetros, eu vou ter centímetro ao cubo, tá? Eu tô falando, gente, que aqui é centímetro. Pode ser qualquer unidade de distância. Poderia ser em metro. Aí eu teria Y em metro, área em metro quadrado. Então, minha unidade total daria em metro ao cubo, tá? Não se usa, tá? Mas é uma possibilidade se eu usasse isso aqui em quilômetro. Seria quilômetro vezes quilômetro ao quadrado. Então, daria quilômetro ao cubo, tá? No final, eu tenho que ter uma unidade de distância, né? Milímetro, centímetro, metro ao cubo. Vamos lá. Vamos ver uma figura um pouco mais simples aqui, então, gente. Ó, eu quero saber, então, o momento estático, tá? Em X, só, dessa figura aqui. Só que essa figura aqui não é uma figura geométrica simples, toda ela. Concordam comigo? Eu não vou encontrar uma tabela que tenha, né, essa geometria aqui. Só que essa primeira parte aqui é uma geometria simples, não é? Eu tenho um retângulo aqui em cima. Esse retângulo se chama A1. Aqui embaixo eu tenho um quadrado, que eu vou chamar de A2. E aqui embaixo eu tenho outro retângulo, que eu vou chamar de A3. Então, essa é a ideia de aproximar as figuras quando a minha geometria não é simples. Olhando toda a figura, ela é uma figura complexa. Mas eu não vou estudar ela toda, eu vou estudar essa parte, mais essa parte, mais essa parte, que aí eu tenho 3 figuras simples, tá? Então, eu tenho momento estático em X, né? Da minha figura 1. Qual vai ser o momento estático da minha figura 1? Vai ser a distância em que coordenada? Y. Y. Se eu quero o momento estático em X, vai ser Y vezes o quê? A área. Não é essa equação? Momento estático é igual à distância da coordenada ali vezes a área. Então, eu vou calcular o momento estático dessa primeira figura. O momento estático dessa primeira figura vai ser o I da figura 1 vezes a área da figura 1, tá? Anotei esse valor. Vou para outra figura. E Natália? Oi. Aonde é que tá? A coordenada Y é aquele ponto ali do... Isso, é do meio da figura, tá? É do centro de gravidade da figura até a coordenada X. Tá, e isso vai vir representado em valor? Isso, esse é um exemplo. Esse é só um exemplo, ele não tem valores, né? A gente só tá vendo as letras. Mas tu teria um valor para ler aqui. Poderia ser 10. Tá? Então, no caso, poderia estar ali do lado, que nem tá aquela flecha ali. Essa aqui, ó, aqui diz Y, CG de centro de gravidade 1, da figura 1. Mas isso aqui é um valor, né? Então, momento estático dessa primeira figura é um ponto, ponto no centro de gravidade. A gente vai ver como é que a gente acha o centro de gravidade de cada figura. O centro de gravidade de uma figura retangular não é difícil de achar, né? Ela tem que ser na metade do comprimento e na metade da altura. Concordam comigo? O centro de gravidade dessa figura é aqui, tá? Mas a gente vai ver direitinho onde a gente encontra o centro de gravidade. Meu Y vai ser do centro de gravidade até a coordenada X. Então, é essa distância aqui, ó. Consigo botar aqui, ó. Certo? Vezes a área da figura que eu estou estudando, vezes a área 1. Deixa ela anotado aqui, ó.
Momento estático da minha figura 2 vai ser a distância do centro de gravidade da minha figura 2 até a minha coordenada x. A minha figura 2 está aqui. O meu centro de gravidade não está bem no meio. Então, a minha distância até a coordenada x não vai ser essa aqui em que eu botei em azul. Vai ser ela vezes a área. Que área? A área 2, porque eu estou analisando só a figura 2. Aí a equação está aqui, ó. E centro de gravidade 2, da figura 2, vezes a área 2. Vou estudar a minha última figura aqui, a 3. Onde é que está o centro de gravidade da minha figura 3? Bem no meio aqui, certo? Qual vai ser o meu y? Vai ser a distância desse centro de gravidade até a minha coordenada x. Essa distância menorzinha aqui, certo? Vezes a área. Qual área? A área da minha figura 3, tá? Então, eu tenho a equação do meu momento estático da área 1, tenho a equação do meu momento estático da área 2 e tenho a equação do meu momento estático da área 3. Qual vai ser o meu momento estático total? Vai ser momento estático 1 mais momento estático 2 mais momento estático 3. É o somatório, tá, gente? Mas por que a gente divide? Porque seria difícil fazer a figura como um todo. Então, eu separo ela em figuras geométricas simples. Aqui eu tenho um retângulo, um quadrado e outro retângulo, tá? Ficou entendido esse exemplo, gente? Para mim ficou. Ficou? Sim. Tá. Gente, como eu tenho 3 figuras, tá? Uma em cima da outra, ela forma uma figura total sólida, certo? A1 mais A2 mais A3. É uma figura total sólida. Mas eu poderia ter também um elemento vazado. Não posso ter um elemento vazado? Se, quando eu tenho figuras simples, tá? Eu somo elas, aqui eu somei um retângulo, mais um quadrado, mais um retângulo. Se eu tenho um vazado, o que vocês acham que eu faço? Qual vai ser meu momento estático dessa figura aqui? Qual é a minha figura? Somente o achurrado aqui, ó. Onde está o 2, está vazio, não é nada, é o vazio dela. É um menos o outro. Um menos o outro. Por quê? Porque ela não é uma figura simples. Eu não tenho lá na minha tabela a equação de uma figura vazada, né? Só que o que é essa figura vazada? Não é nada mais que um quadrado grande menos um quadrado pequenininho? Então, nem sempre eu somo os momentos estáticos. Eu também posso diminuir. Qual é o meu momento estático dessa figura? É M1, tá? Como seria M1? Seria I da figura 1, Y da figura 1, certo? Aonde estaria o ponto de o centro de gravidade da figura 1? Não estaria bem aqui no meio, onde eu botei em azul, ó? Seria, né? Qual seria o meu Y? Seria a distância desse centro da gravidade até aqui embaixo, não é? Esse aqui onde está azul, ó, seria o meu valor de Y. Tá? Esse Y vezes a área. Qual área, pessoal? Se eu estou analisando a figura 1, seria a área do quadrado 1. O lado do quadrado 1 vezes o lado do quadrado outro, né? Momento estático. É um valor de Y, a distância do centro de gravidade até a extremidade da figura, vezes a área dessa figura, tá? Se eu quisesse fazer o momento estático da figura pequena, seria a mesma coisa. Onde é que está o centro de gravidade da figura pequena? Também no meio, né? Seria essa mesma distância aqui de Y, do meio da figura, até a coordenada. Só que agora, vezes qual área? A área do quadradinho menor. Tá? Então, momentos estáticos de figuras complexas, eu posso somar figuras, neste caso aqui, quando eu tenho
figuras sobrepostas, ou se eu tenho elementos vazados, eu não vou somar, né? Eu vou diminuir, porque eu não posso contar esse meu vazado aqui, tá? Ficou entendido, gente? Sim. Sim, ficou positivo. Tá. Vamos falar sobre centro de gravidade, gente. Explicar, definir centro de gravidade que a gente está comentando agora. Ó, se um corpo for dividido em partículas mínimas, tá? Imagine que ele fosse dividido em várias partículas. Estas ficam sujeitas à ação da gravidade, tá? Isso é, em todas as partículas está aplicada uma força vertical de cima para baixo, a força gravitacional, tá? A resultante de todas essas forças verticais e paralelas entre si constitui o peso de um corpo, tá? Basicamente, gente, vou pegar aqui a minha agenda, porque ela quadrada é mais fácil, tá? Imaginem que meu elemento, ele tá em cima de uma base, tá? Onde a minha mão é uma base. Qual vai ser o sentido da força gravitacional? Vai ser de cima para baixo, certo? Vai ser nesse sentido aqui, no meio da figura, não vai ser? Preciso de uma caneta aqui. Se ela está nesse mesmo sentido, a força gravitacional está assim. Vocês conseguem ver o caneta fluorescente aqui? Sim. Tá? Essa aqui é a minha linha da minha força gravitacional no meio da figura. Se eu inverter o sentido do meu elemento, tá? Agora, qual vai ser o sentido da força gravitacional? Vai ser assim de novo, não vai? Cima para baixo. Então, vai ser assim, certo? Se eu inverter de novo, não vai ficar a mesma coisa? Esse elemento aqui, eu inverti ele, tá a mesma coisa. Aonde eu tenho o cruzamento dessas minhas duas linhas, vai ser o meu ponto, meu centro gravitacional da minha figura, certo? Claro que figuras com geometria simples como essa, um retângulo ou um quadrado, o meu centro gravitacional é bem no meio, tá? Mas figuras um pouco mais complexas, o centro gravitacional não é exatamente no meio da figura, tá? Lembrei de um exemplo ótimo, que eu duvido que ninguém tenha visto. Vocês lembram de uma época que o pessoal tinha uns passarinhos de plástico que botava com o bico na ponta do dedo e ele não caía? Quem já não viu isso? Eram uns passarinhos de plástico desse tamanho, gente, que apoiava no dedo, apoiava nos lugares só pelo bico, um baita corpo e o passarinho não caía. Vocês lembram disso ou só eu? Ah, eu me lembro. Eu não lembro desse troço. É muito antigo. Me lembro. Não é da época de também. vocês, só da minha. Seu Paulo lembra, seu Paulo. Seu Paulo Não lembra? é também esse troço. Tá, gente? Imagine que era uma coisa mais ou menos assim, ó, o tamanho desse celular, tá? Eu botava, apoiava na extremidade, como se ficasse Seu Paulo pendurado lembra disso. sozinho, assim. Aí tu pensa, como é que na pontinha do elemento tá segurando o objeto, não tá caindo, né? Se eu apoiar no meio, é normal eu conseguir segurar. Agora tentem apoiar o celular de vocês num cantinho, ele vai cair, não vai? Então, gente, aquilo ali nada mais era que um centro gravitacional, tá? Que foi estudado. Apesar do corpo do passarinho ser bem grande, isso aí, gente, tem ali o colega mostrando, ó. Manda uma foto no WhatsApp do grupo, por favor. Só para eu não passar por velha. Tá? O que era isso, gente? Apesar do corpo do passarinho, que era o elemento ali, ser grande, o peso foi distribuído de forma estratégica, né? O meu centro de gravidade se deslocou de tal forma que não ficou no meio do passarinho. Se o centro de gravidade é no meio do objeto, né? Tem que estar, o meu dedo tem que apoiar no meio do objeto, senão ele vai cair, tá? Eles, a partir do peso, eles distribuíram o peso mais para a cabeça do passarinho, nesse caso aí, eles conseguiram mudar o centro de gravidade do objeto. Então, o passarinho, ainda que segurado só numa ponta, ele não caía,
tá? A ideia é essa, gente. Geometria simples, é fácil achar o centro de gravidade. Outras geometrias não. Mas, às vezes, eu utilizo dessa técnica justamente para quê? Para deslocar o meu centro de gravidade. Porque eu não quero que a força daquele objeto, do peso, fique distribuída naquele ponto. Eu quero mexer aquele ponto ali do que for o meu interesse, tá? Essa é a ideia. Outro exemplo aqui, gente. Estão vendo essa figura aqui? É uma geometria não definida. É uma figura que, olhando de cara, tu não consegue dizer aonde que é o centro de gravidade do objeto, tá? Como que se calcula o centro de gravidade de objeto, tá? Se calcula não. Como é que se acha esse valor, a distância? Eu tenho aqui, ó, x de CG. O que é x de CG, tá? É isso aqui, gente. É o quê? É a distância, tá? Da minha coordenada y até o meu objeto. Isso aqui, o x de CG. Aí eu vou lá e risco na minha figura. Ó, em x, ela tem essa distância aqui. Depois, eu acho o meu y de CG, tá? Vou lá e meço da minha coordenada até a figura, o y. Quando eu tenho a distância em x e a distância em y, elas se cruzam em um ponto, certo? Não é esse ponto aqui? O cruzamento da coordenada x com a coordenada y vai ser o centro de gravidade, tá? Em termos de valor, como é que eu acho isso? Centro de gravidade x, tá? Anotem essa aqui, por favor. Essas duas, na verdade, ó. X de CG, ou seja, o valor ali em coordenadas do centro de gravidade, x de CG, é igual a my. O que é my, gente? O que é o my? Momento estático em y, tá? É o valorzinho do momento estático em y. É por isso que eu vi o momento estático, porque eu vou usar ele, só o momento estático não é muito do meu interesse, não consigo aplicar. Só que eu preciso saber o momento estático para achar o ponto do centro gravitacional das figuras. É por isso que eu uso o momento estático, tá? É momento estático em y sobre A. A é área, tá? Sempre nessa disciplina aqui, pelo menos. Anotem Uma também pergunta. y de CG, ou seja, a coordenada y do centro gravitacional. Ela é o quê? My. My é o momento estático, não, mx. Momento estático em x. Uma pergunta, Natan. Oi. Para a gente saber o momento estático, não precisava saber o centro de gravidade? Não o valor, e sim a distância. Tá, mas aí, por exemplo, a gente não tem a distância porque não sabe onde é o centro? Mas é que a gente usa precisa saber o centro gravitacional de figuras complexas, tá? Se eu quero centro gravitacional de figuras simples, por exemplo, centro gravitacional de um quadrado, é metade do L, tá? Eu já tenho uma tabela, vou mostrar para vocês agora. Então, eu não preciso calcular, tá? Não precisa calcular o centro gravitacional, porque eu já tenho uma tabela das figuras simples. Eu preciso calcular quando a minha figura é complexa, ou seja, ela não é uma figura definida, ela não é um quadrado, ela não é um círculo, né? Então, eu vou pegar essa figura, vou dividir elas em figuras que eu conheço, certo? Por exemplo, esta figura aqui. Que outras figuras geométricas simples vocês conseguiriam extrair dela? Um quadrado e um triângulo. Um quadrado e um triângulo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu não vou ter o equacionamento pronto desse tipo de figura. Só que eu tenho o equacionamento pronto do triângulo e do quadrado. Aí o colega me perguntou, como é que eu vou conseguir o momento estático se o momento estático eu preciso do centro de gravidade?
Só que eu não sei o centro de gravidade de um triângulo? Sei, porque eu tenho uma tabela para isso. Eu sei o centro de gravidade de um quadrado, porque eu tenho uma tabela para isso, tá? Eu não sei a da figura total, mas aí eu vou calcular a partir dos dois momentos estáticos. A gente vai fazer um exemplo bem passo a passo aqui, gente, tá? Anotar essas duas fórmulas aí. Quem tá com áudio só faz um okzinho aqui. Sim. Beleza. Sim. Sim, anotei, Natália. Não, eu volto aqui. Aqui. X de CG é igual a MY, momento estático em Y, sobre A de área. E Y de CG é o momento estático em X sobre área. Anotou, seu Paulo? Perfeito. Tá? Positivo, Natália, anotei. Esse aqui a gente vai ver mais adiante, tá, gente? Esse aqui é o centro de gravidade de áreas compostas por várias figuras, tá? Como é que a gente faz o centro de gravidade compostas por várias figuras? Eu vou fracionar essa minha figura em figuras que eu conheço, figuras simples, e vou ir somando os centros de gravidade, tá? Vou somando não, eu tenho que equacionar para achar o centro da figura único, tá, gente? Por que eu não posso só somar em termos de valor? Concordam comigo, tá? Que o quadrado, que é mais simples. Aonde vocês acham que é o centro de gravidade de um quadrado? Bem no meio da figura, né? Sim. Vai ser aqui. O centro gravitacional do triângulo. Não é bem no meio do triângulo, tá, gente? É um pouquinho mais abaixo, é mais ou menos por aqui. Este outro ponto aqui, tá? Só que eu não quero um ponto isolado do outro, eu preciso de um ponto gravitacional. Por quê? Porque ela é uma figura única. Então, o ponto de gravitacional da figura como um todo, ela é um ponto entre esses dois aqui. É esse ponto que eu vou encontrar, certo? Essa tabelinha aqui, ó, que é o que a gente conversou. Ela já vem, tá? A gente vai usar bastante. Vou mandar para vocês junto com aquela outra. Ela vem os centros gravitacionais, tá? De figuras geométricas simples. Eu tenho aqui, ó, retângulo. Retângulo eu tenho uma altura H e uma base B, tá? Aonde é o centro gravitacional, a coordenada X, né? Do meu centro gravitacional. O que é a minha coordenada X? É qual distância em X fica esse meu ponto. Ou seja, aqui, ó, essa distância aqui, ó, onde eu botei em azul. O quanto ao lado é o meu centro gravitacional. Em um retângulo, a minha distância é a base dividido por 2. Ou seja, essa daqui é a base. Se aqui ela vale 4, em X, qual é o valor do meu centro gravitacional? Se a base do meu retângulo tem 4, qual é a 2. distância? 2, tá? Em X, ela vale 2. Em Y também é altura sobre 2. Se a altura do meu retângulo é 6, qual vai ser a coordenada Y do meu centro gravitacional? 3. Então, eu tenho X igual a 2, ou seja, 1, 2 viria até aqui, certo? E Y igual a 3. 1, 2, 3. Esse aqui seria o ponto, tá? De um retângulo é simples encontrar o centro gravitacional. O triângulo, gente, já não é uma forma geométrica assimétrica, ela não é igual dos dois lados, né? Então, ele é um pouquinho deslocado. O valor em X,
tá? Do meu triângulo é base dividido por 3, ou seja, todo o valor da base, essa aqui, ó, é a base do meu triângulo, dividido por 3. Então, se a minha base fosse 9, o meu valor em x do triângulo ia valer 3. 9 dividido por 3, 3. Então, seria do ponto 0 até 3. 1, 2, 3. Em y, o triângulo também é altura dividido por 3, tá? Se a minha altura aqui fosse 6, 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho x, eu tenho 3, em y eu tenho 2. Então, em x eu tenho que andar 3, em y eu tenho que andar 2, tá? Tudo em coordenadas, gente. A gente já viu alguma disciplina coordenada, eu acho que vocês já viram coordenadas também, se acharem coordenadas em resistência dos materiais 1. Tô certo? Ou tô indo muito rápido? Tá indo? Tá. Do mesmo jeito, gente. Tenho meu centro gravitacional no círculo, tenho o meu centro gravitacional no semicírculo, tá? Aí, se alguém observou, pode me perguntar aqui. Reparem no semicírculo, gente. Por que eu só tenho centro gravitacional, uma equação para y? Quanto vale o meu valor de x? Porque ele não tem 90 graus. Hã? Porque ele é só 180 graus, não tem 90 graus. Não, porque eu consigo visualizar sem calcular. Olhem bem para o desenho, gente. É um semicírculo só. Então, na altura, tá? Qual o valor de y? Y é quanto? Esse pedacinho aqui, ó. Estão vendo onde está azul? Esse aqui é o meu y. É como se passasse uma linha aqui, né? E eu quero saber o quê? A distância do meu centro gravitacional até o final da minha figura. Então, é um pedacinho pequenininho. Como é que eu calculo essa distância pequenininha? Em y. Ela é 4 vezes r do semicírculo é o raio, tá? Dividido por 3π. Aí eu acho o valor. Mas olhem bem para a figura. Eu não sei achar essa distância aqui, ó, em x. Quanto vale isso aqui? Eu calculei essa daqui, concordam comigo? Acompanhe o mouse ali. O y não é essa distância pequenininha aqui? E x, quanto vale x? O raio. É o próprio raio. Então, eu não preciso calcular, tá? É um ponto, né, que em x, o valor de x é o próprio raio. Por isso que eu não tenho uma equação, tá? Vamos lá, então. Essa eu deixei separadinha, vou mandar para vocês. Vamos fazer um exemplozinho, então, gente. Para fixar bem isso daí, tá? Vou pegar um papel aqui que eu acompanho com vocês. Então, gente, eu quero determinar o centro de gravidade da figura, tá? O que é essa figura, gente? O que parece ser essa figura para vocês? Um retângulo vazado, certo? Aqui, ó, é só onde está achurrado, que é a minha figura. Onde está o 2 e onde está o 3, tá? É vazado. Se é vazado, eu tenho que fazer o quê? Desconsiderar esses espaços, certo? Tá? Então, primeiro... Oi? Primeiro, vamos calcular a área total da minha figura, tá? Então, tá aqui o cálculo, tá? Mas eu aconselho vocês que vão escrevendo no caderno também, porque passo a passo é sempre esse, tá, gente? Primeiro, a gente precisa achar a área total da figura, porque é um retângulo com vazados. Então, eu tenho que desconsiderar as áreas que não fazem parte, tá? Primeiro, vamos calcular a área total da figura. Aparentemente aqui, ó. Qual é a minha área total? É todo esse retângulo aqui, certo? O retângulo grandão a gente vai chamar de área 1, tá? Como se calcula a área de um retângulo, gente? Largura vezes comprimento. Isso, largura vezes comprimento. Ou base vezes altura, mesma coisa, tá? Então, a minha área 1, tá? A minha área 1 vai ser
todo esse comprimento. Quanto vale todo esse comprimento? Eu tenho 2, mais 5, Ali. mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 13, mais 2, 15. Então, a minha altura vale 15. E a minha base vale 8. Então, a área 1 é igual a base vezes a altura. Onde a minha base vale 8 e a minha altura vale 15. Então, eu tenho 8 vezes 15. Qual é a área da minha figura 1 ali, gente? 120. 120? Tá? Esse é o momento que eu preciso que vocês calculem comigo, hein? Senão depois fica difícil. Tá? De novo, primeiro vamos calcular a área 1. Essa área aqui, ó, grandona. A base vale 8 e a altura vale 15. Então, vai ser 8 vezes 15. Área, gente, diz aqui, ó, dado em centímetros. Então, qual a unidade de área? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados, tá? Depois eu vou calcular a minha área 2 ali. 8 vezes 15, 8 vezes 5. Mesma coisa, outro retângulo, né? Então, base vezes altura de novo. Quanto vale a base da minha figura 2? Só do quadradinho do retângulo 2. 4. E a minha altura? 6. 6. Então, eu vou ter uma área de 24 centímetros quadrados. 24 centímetros quadrados. E, por fim, ali a minha área 3. Qual a base? Mesmo retângulo, gente. Base vezes altura. Qual a base da minha figura 3? Até consigo. 4. 4. E a minha altura? 3. 3. Então, a minha área vale 12. 12 centímetros quadrados. Tá. A minha figura, gente, como vocês calculariam a área total, tá? Concordam comigo que se esse é um elemento vazado, a minha área total não seria todo o retângulo 1 menos o retângulo 2 e menos o retângulo 3? Tá? De novo aqui, ó. Quero a área do meu elemento só. Então, eu posso fazer a área 1, porque é a área de todo esse quadradão. Só que aqui é vazado e aqui é vazado. Então, eu tenho que diminuir essas duas áreas. Concordam comigo? Sim. No caso, eu tenho que diminuir 15, menos 3 e menos 6. Não, a gente já calcula a área total, tá? O que eu vou fazer? Área 1, a área total, tá? O que é a área total? A área do meu elemento. Ela não é a área 1, todo esse quadrado, todo esse retângulo, menos esse retângulo e menos esse retângulo? Sim. 120 menos 12 menos 24. Isso. Área 1 menos área 2 menos área 3. Por quê? Toda a minha área é esse quadrado. Eu vou botar aqui para vocês em azul, ó. Toda a minha área 1 não é isso aqui? Tudo que está em azul? Sim. Só que ela é vazada. Se ela é vazada, eu não tenho que desconsiderar essa área aqui? O que está em Aí, azul? num eu tenho que fazer 6. No caso, 120, eu tenho que pegar menos 6, menos 6, menos 4, não é isso? Não, o senhor já calculou a área. O senhor já não calculou a área 2? Desse quadradinho aqui? Em área 2, eu tenho que pegar o 6 e o 4, não é isso? Isso, mas a gente já calculou, deu 24 centímetros quadrados. Tá. E a área 3 a gente calculou aqui também, ó. É quanto? 4 vezes 3. 3, tá? O que a gente achou de valores ali, gente, ó? Área 1, 8 vezes 15. Isso dá 120 centímetros quadrados. A área 2, vou botar em azulzinho aqui, ó. É 4 vezes 6. Então, 24 centímetros quadrados.
E a área 3, vou botar aqui, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Então, a área total é toda a minha área, tá? Imaginem que fosse uma casa, tá? Quanto vocês têm de piso na casa de vocês? Ah, eu tenho 70 metros quadrados. Se eu vou tirar o banheiro, desmontar o banheiro da minha casa, eu preciso medir tudo de novo se eu sei que o banheiro tem 10 metros quadrados? Posso só desconsiderar, né? É como se eu tirasse aquela área dali. Então, a minha área 1, que é toda, vale 120, mas eu tenho que desconsiderar a área 2 e a área 3. Então, fica 120 menos 24 menos 12. Quanto vai dar isso, pessoal? 84. 84 centímetros quadrados. Então, o que representa esses 84? 84, gente, é toda essa área achurrada aqui, onde tá as listras, ó. Não conto o branquinho do 2, não conto o branquinho do 3, porque aquela área ali é vazada, certo? Depois que eu calculei as minhas áreas, tá? Ou a área real do meu elemento, que é o elemento vazado, eu vou calcular o momento estático, tá? Vou deixar na figura aqui. Qual é a equação do momento estático, gente? Vou calcular o momento estático em x. Momento estático em x, qual é a equação? Y vezes A? Y vezes A. É a coordenada em Y vezes a área, tá? Só que, como a gente está separando as figuras, gente, a gente calculou 3 áreas diferentes. Agora a gente vai calcular 3 momentos estáticos diferentes, tá? Vamos para o momento estático 1, tá? Vamos botar aí, ó, MSX, porque é o momento estático em X, 1. Tá? Isso vai ser Y1, por que Y1? Porque é da figura 1, vezes A1, porque é da área 1. Tô fazendo tudo separado. Analisem comigo, gente. Só a área 1. Imaginem só esse retângulo aqui, tá? Eu tô analisando o momento estático em X. Então, vou ler a minha coordenada em Y, certo? Se todo esse retângulo aqui vale 15, quanto vale metade dele, que é o Y? 7,5. 7,5, tá? Entenderam isso, gente? A gente está calculando o momento estático em X. Se a gente está calculando o momento estático em X, a gente precisa da coordenada Y. Y é assim, tá? Y é na metade da figura. Se é um retângulo, né? É metade da figura, metade da altura. Se ela vale 15, metade é 7,5. Qual é essa distância de 7,5? É onde eu botei em azul ali, ó. Aí vocês têm que enxergar como se fosse um retângulo único. A gente está estudando só o retângulo 1. A gente vai usar a área de 120 ou a área de 84 para a figura 1? Quanto vale a área da figura 1? Se não tivesse a 2 e a 3, era 120. Só 120. Então, é 120. A gente está fazendo a 1. Okay. Então, a gente vai usar Y1. O que é o Y1? É a coordenada Y da figura 1. Se o total da figura vale 15 ali, ó, metade vale 7,5. Então, vai ser aqui, ó. Vou botar em azul. Momento estático em X de 1, né, da figura 1, é Y da figura 1 vezes a área da figura 1, tá? O que é esse Y? É o centro gravitacional do retângulo. Preciso consultar lá a minha tabela para saber onde é o centro gravitacional do retângulo? Preciso? Na dúvida, vamos olhar aqui. Olha aqui, gente. Do retângulo, o meu Y vale quanto? Ó, aqui.
do retângulo, meu y vale quanto? Altura dividido por 2. Isso, altura dividido por 2, tá? Olhem aqui, ó. Y de A1. Se o meu retângulo tem uma altura de 15, a altura dividido por 2 dá 7,5. 7,5. Então, vai ser momento estático em Y, vai ser o momento estático em X, vai ser o Y do centro gravitacional, que onde é que a gente descobre ele? Pela tabela. Olha a tabela lá. O Y de um retângulo é metade da altura. Então, se a minha altura é 15, metade é 7,5, vezes a área. A gente já não calculou a área 1? 120. Aqui, ó, eu botei vezes, mas esses 8 vezes 15 é o 120, tá? 7,5 vezes o 120, isso dá 900 centímetros cúbicos, né, gente? Momento estático, o resultado dá em unidade de distância ao cubo. Calculamos o momento estático da figura 1. Vamos para a figura 2 agora, tá? Mesma equação, né? Momento estático é igual a coordenada y do centro gravitacional vezes a área. Momento estático em x é y vezes área. Momento estático em y é x vezes área. A fórmula é essa, tá? Estou calculando o momento estático, tá? Em x da figura 2. Então, qual é o y que eu vou usar? É o centro gravitacional de quem? Da figura 2, que é 6. Da figura 2, tá? Vai ser 3, né? Que vai ser 3. Mas tu tem que ir até o final da figura. O colega ali falou 3. A altura do retângulo 2 vale quanto? 6. Então, se é metade da altura, o y vale 3, beleza? Isso. Só que quanto vale 3 nessa figura, gente? Vou botar em azul. 3 vale daqui, ó, deste ponto até este ponto aqui. Isso vale 3. Só que eu tenho que estudar até lá a minha coordenada x, porque eu estou estudando momento estático em x. Todo mundo está conseguindo ver onde é que é azul? Ó, do ponto do meio do 2, onde eu botei em azul, ali vale 3. Só que eu tenho que estudar até encostar lá a minha coordenada. Acompanhe agora, ó. Tenho que estudar o quê? Tudo isso aqui, ó. Porque tem que ir do centro gravitacional da figura 2 até encostar aqui, ó, na coordenada x, que é a que eu tô analisando. Se daqui até aqui tem 3, eu não consigo somar quanto tem aqui embaixo? Dá 10, então? Deixa eu ver, Consegue. ó. Daqui até aqui, ó, onde está meu mouse, tem 3. Aí tem ali mais do lado, ó, mais 2, 5, mais 3, 9, mais 2, 10. Então, meu y, tá, do centro gravitacional de 2, da figura 2, vale 10. 10 vezes quem? A área da figura 2. Quanto deu a área da minha figura 2 que eu já calculei? 24. 24, ó. Tá aqui, gente, ó, separado. 6 vezes 4 é os 24. 10, que é o y que eu achei, que é a coordenada y do centro gravitacional da minha figura até lá embaixo, até encostar a figura x. Vale 10. Vezes a área, que é 24. 10 vezes 24 deu 240 centímetros ao cubo. Todo mundo anotou? Momento estático da figura 2. Isso. Agora, o último momento estático da figura 3.
A fórmula, gente, é sempre o mesmo. Momento estático em x é y vezes a. Sempre vou focar em achar o valor de y primeiro. Agora, ó, vamos analisar o y em 3. Quem é 3? É esse retângulozinho aqui. Se eu estou analisando o y, é nesse sentido aqui, certo? Vertical. Y é vertical, x é horizontal. É um retângulo de novo. Então, quanto vale a altura desse retângulo? Vale 3. 3. Metade disso, 1,5. 1,5. Só que 1,5 vale da onde? Daqui até aqui, não vale? Isso. Sim. Onde está azul, ó. 3,5. Metade da altura é isso aqui. Só que eu não vou até aqui. A mais o 2 ali vai dar 3,5. Tem que ir até onde? Até encostar. Vou fazer agora todo em azul. Até encostar lá na minha coordenada. Nesse trechinho aqui tinha 1,5 mais 2. Todo o meu y dá 13,5. Certo? Isso. Então, se eu estou analisando o momento estático da figura 3, é y da figura 3, que vale 13,5, vezes a área 3. Quanto vale a minha área 3? 12, que eu já tinha calculado. 3 vezes 4, 12. 3,5 vezes 12 vai dar 48 centímetros ao cubo. 42, né? 42, desculpa, centímetros ao cubo. Anotem esse daí. Deixa eu ir lá para a tela aqui. Certo? Eu calculei, assim como eu fiz lá nas áreas, calculei qual é a minha área total. Minha área total é a área 1, que é a área grande, menos a área 2 e a área 3, que é os quadradinhos vazados. O momento estático, gente, sempre vai ser a mesma coisa, tá? O meu momento estático total é o quê? Aqui, ó. Momento estático total é o meu momento estático 1 menos o meu momento estático 2 menos o meu momento estático 3. Assim como eu fiz com a área, certo? Aí eu calculo os valores direto, ó. Se eu tenho vazado, eu tenho um momento estático inteiro, que é o M1. Só que eu tenho que desconsiderar o momento estático da figura 2 e o momento estático da figura 3. Então, o momento estático total, tá? É M1 de x, porque é em x, a coordenada que a gente está estudando, menos M2 de x, menos M3 de x. Isso seria o quê? M1 é 900, menos M2 de x, que é 240, menos M3 de x, que é 42. Isso vai me dar um valor de 618 centímetros cúbicos. Então, meu momento estático em x total é 618 centímetros ao cubo. Tá? Este aqui. Anota. Parece um pouquinho. Feito. Um pouquinho só, deixa eu anotar ali, Natália. Tá, tá aqui, ó. Vou botar em azul de novo. Sei, né? Um pouquinho que eu anotei errado. Tá, não, aqui, ó, botei em azul. Tá, não, tudo bem. Tá na apostila, né, Natália? Tá bom. Tá na apostila, né? Que eu vou falando os passo a passo, assim, mas é interessante anotar. Sim, eu não anotei todos, agora eu vou deixar pra anotar depois. Tá, não, mas eu vou mandar isso pra vocês já, agora. Eu, na verdade, eu não sei, acho que eu mandei lá na conversa, mas agora eu mando de novo. Já mandou, Natália. Vai sumindo. Que aí todo mundo já baixa em seguida da aula, tá? Sim. Como tem bastante cálculo, gente, que não vou usar toda, né? Mas quem tem, daqui a pouco quiser imprimir para ir riscando em cima, é interessante também. Tá? Calculei o momento estático total. Como é que eu acho o meu centro gravitacional? Anotamos essas duas fórmulas, gente. Foi as últimas coisas que a gente anotou. Centro gravitacional em X é o quê?
X de CG vale quanto? Momento estático em Y sobre a área. Dividido por Isso, e o inverso também. Y de CG, né? O ponto em Y do centro gravitacional, momento estático em X sobre a área, tá? Como a gente está fazendo momento estático em X, se eu tenho momento estático em X, eu consigo encontrar Y de CG. Não consigo? A partir desta equação aqui, ó, eu botei em azul, que é o que vocês anotaram. Y de CG é M de X sobre A. E X de CG é M de Y sobre A. A gente anotou isso? Então, como é que eu vou calcular o valor ali da coordenada em Y de CG? Momento estático em X de quem? Total. Agora é da minha figura verdadeira. Então, é M de X total. É esse valorzinho que a gente acabou de calcular. Dividido por área. Que área, gente? A total, né? Não é elas separadinhas. A área total. A gente não calculou lá no início. A área total, que deu 84 centímetros quadrados. Então, minha coordenada em Y de CG vai ser meu momento estático em X total, que é o 618, dividido por 84 centímetros quadrados, que é a minha área total, tá? Aí eu vou ter um valor de 7,36 centímetros, tá? O que é esse valor que eu achei, gente? 7,36. Vou olhar aqui, ó. 7,36 seria um valor mais ou menos aqui, ó, onde eu botei em azul. Conseguem enxergar? Esse vai ser o meu valor, tá? A minha distância do ponto até o ponto gravitacional, tá? Porque se fosse um retângulo único, de cara vocês não iam conseguir dizer qual era a distância em Y do centro gravitacional? Sim, direto é no meio da figura. Agora, se vocês olhassem essa figura, ela é vazada. Vazada de forma diferente, né? Em cima é um retângulo grande e embaixo é um retângulo pequeno. Tem como só olhando eu saber onde é o meu centro gravitacional dessa figura? Não. Mais ou menos. É por isso que eu calculo. Fica redundante, né? Eu uso o centro gravitacional das figuras separadas para achar o momento de inércia total. Depois, com o momento de inércia total, eu consigo calcular o meu centro gravitacional da figura total. Oi. É o ponto mais acima, né? É 7,36. Então, é um ponto aqui mais embaixo, ó. Ó, daqui Tá, mas se a gente contar ali, não tem 7. Isso, esse ó. aí, né? Isso. Aqui tem 2, mais 3, 5, mais 2, 7. Aqui tem mais 1,5, seria mais ou menos aqui, ó. Onde eu botei em azul, ó. Tá? Então, é chatinho assim, gente, mas a ordem é sempre essa, tá? Se eu tenho figuras múltiplas, né? Eu vou calcular as minhas áreas separadas e calcular a minha área total, tá? Depois, eu vou calcular o momento estático de cada figura para poder calcular o momento estático total. Só que para calcular o momento estático total, eu preciso dos valores dos y, né, e dos x, a distância do centro de gravidade das figuras separadas. Por quê? Porque eu já tenho o valor do meu centro gravitacional da figura separada, só que eu preciso do centro gravitacional da figura inteira, ela como um todo. Então, a ordem é sempre essa. Eu calculo as áreas separadas e calculo a área total. Nesse caso de vazado, eu tenho que diminuir as áreas vazadas, tá? Depois que eu calculo a área total, eu calculo o centro, calculo o momento estático total, usando os centros gravitacionais separados. Quando eu tenho, então, o momento estático total e a área total,
eu consigo calcular o centro gravitacional total, o real, tá? Esse valor de 7,5 é essa distância aqui, ó. 7,5, ó. Aqui tem 2 mais 3 mais 2, 7, mais um pouquinho para dar o 7,36 seria mais ou menos essa distância aqui, ó. Então, na figura vazada, é neste ponto aqui que está o centro gravitacional, tá? Agora que é a questão, para finalizar. Eu calculei qual centro gravitacional, qual coordenada? A coordenada Y, né? A coordenada na vertical. Aí, eu tenho aqui, ó, a coordenada na coordenada X. Por que eu tenho aqui direto, ó, que vale 4 centímetros? Por que eu não precisei calcular? Olhem para minha figura. Eu fiz vários cálculos para descobrir que em Y, na coordenada vertical, vale 7,36. Só que eu sei que em X, nessa coordenada aqui, ó, né, vale 4. 4 seria da onde até onde? Não seria daqui até aqui, gente? Se tudo tem 8, a metade tem 4, não tem? Agora eu quero que me digam por que em X, neste exemplo, eu não precisei calcular. Só calculei em Y. Porque todas estão no mesmo ponto? Basicamente isso. Mas o que isso significa? Que todas estão no mesmo ponto? Um retângulo. Olhando O centro de da todas é o coordenada. mesmo. Isso, ó. Olhando da coordenada, tá? Eu calculei a Y, mas olhando da coordenada X, tá? Observem toda a figura. Toda a minha figura é isso aqui. Tá? Se eu dividir ela ao meio, assim, ó, de forma perpendicular à coordenada que eu estou estudando. Se eu estou estudando X, X é assim, não é? Acompanha o meu mouse. Perpendicular é assim, não é? Vou riscar aqui. Ai, não consigo. Aqui, ó. Fiz em azul. Perpendicular a X não é a minha reta azul? Sim. Se eu dobrasse ou repartisse essa figura de forma perpendicular a X, ela não ficaria igual dos dois lados? Ficaria. Por quê? Porque ela é simétrica. Toda figura que é simétrica, perpendicular àquele plano... Por que perpendicular àquele plano, gente? Se eu estou estudando X, um corte perpendicular seria um corte assim como está a minha linha azul. Se eu pegasse uma tesoura, cortasse o papel ali, tá? Imprimisse e cortasse, um lado não ficaria igual ao outro? Ficaria. Se elas são simétricas, eu sei que o meu ponto gravitacional nessa coordenada fica onde? No meio. Eu posso fazer todo o cálculo que eu fiz ali para X. Do mesmo jeito que eu fiz para Y, posso fazer para X. Só que eu vou achar o mesmo valor se eu não calculasse, tá? Por que eu precisei fazer para X, para Y e não precisei fazer por X? Porque se eu chegar aqui na coordenada X e cortar de forma perpendicular, eu tenho do lado direito a mesma coisa que o lado esquerdo. Mas se eu chegasse na coordenada Y e cortasse de forma perpendicular, se eu estou analisando Y de forma perpendicular, não é como eu botei agora em azul? Se eu cortar a figura como eu botei agora em azul, a parte de cima vai ficar igual à parte de baixo? Não. Não, vai ficar figuras diferentes. Quando eu tenho figuras diferentes, eu tenho que calcular, tá? Por que eu sei o ponto gravitacional de um cubo? Porque tanto de um lado se eu cortar, quanto do outro lado se eu cortar, as figuras não vão ficar iguais? Vão ficar simétricas, então eu não tenho a necessidade de fazer, tá? Por isso que eu sei que em X, o meu valor de X para o ponto gravitacional seria exatamente a metade da minha figura, tá? Não tenho a necessidade de calcular. Mas posso calcular e vou achar exatamente o mesmo valor,
tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Então a ideia é essa, mais ou menos tá bom, tá? Porque é uma visão diferente, tá? E a gente vai fazer vários exercícios assim, passo a passo, tá? O primeiro, mais ou menos, é isso, tá? E aí a gente vai treinando e vai começar a identificar as figuras. Por quê, gente? Porque a gente fala de coordenadas, a gente fala de figuras, a gente fala de seção transversal da figura. Não é uma coisa que a gente aprende de uma hora para outra. A gente precisa aprender a visualizar como ficam os cortes, o que eu estou dimensionando, tá? E isso é com tempo, isso é com prática, tá? A gente não olha do nada a figura e entende todas as coordenadas, todos os planos, tá? Isso é normal. Mas a gente vai fazendo, exercitando uns pouquinhos e no final dá tudo certo. Certo, gente? Tá, vou pedir para todo mundo ligar o áudio aí, então, porque eu vou fazer a chamada aqui para ver se todos os nomes estão certos. Eu nem preciso, já falei demais hoje. Pera aí, gente, deixa eu achar os nomes de vocês aqui que eu botei. Tá, então vou falar todo mundo, gente. Se faltou alguém, aí vocês me avisam, tá? Eu tenho anotado aqui Johnny, Eric, Maurício, Paulo, Luan, Leandro, Douglas, Diego, Fernando, Marcos, Rafael Garcia, Selemias, Leandro Ortiz, Diego, Carlos, Adão, Rafael Gonçalves, Ronaldo, Josué, Walter, Lucas, Rafael Paz e Felipe. Alguém não foi chamado? Todos, Acho que não. Todos? Então tá, Todos, gente. Por hoje é isso. Amanhã a gente vai se ver de novo. Tá bom? Amanhã de novo? Tem de novo amanhã, gente. Tá. E Nem aí voltamos. depois... Isso. Amanhã Oi? de novo, primeiro dia. Já tava até com saudade de você. Tá, gente. Boa noite pra vocês. Descanso. Boa noite, pessoal. Eles queriam aula todos os dias, hein? Boa noite. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite. É isso.